Teve uma pergunta aqui que eu me lembro, eu não lembro quem fez, mas eu acho que a pergunta era essa: o que é autossabotagem? Tá, o que que é autossabotagem? A autossabotagem, eu vou explicar do meu jeito, tá, gente? Eu não sou profissional de psicologia, eu tô falando como quem faz e ficou especialista nisso, infelizmente. Porque isso não é uma coisa legal de se fazer. A autossabotagem é um processo que a gente. A Gisele tá assim. A Já ouvi muito autossabotagem isso. é um processo que a gente desenvolve em que a gente. Eu, pelo menos, percebi três momentos. Assim, em que você se sabota, você joga contra você mesmo. Então, em algumas atitudes, com algumas ações que você faz ou que você não faz, você começa a se prejudicar. E você não, num primeiro momento, eu pelo menos não percebia que eu fazia isso comigo. Eu achava que era a vida que era injusta, que era. Eu chegava a falar assim, porque comigo tudo tem que ser difícil. Tudo comigo é difícil. E não era bem assim. O que eu estava fazendo era me sabotando, eu estava minando, era como se eu fosse inimiga minha. Então, por exemplo, coisas que precisam ser feitas e que são importantes ser feitas, e aí eu adiava, deixava para a última hora para fazer. Mas é porque você é desorganizada. Porque... Não, eu não sou desorganizada, honestamente. Eu não sou uma pessoa desorganizada. Eu não sou uma pessoa relapsa. Eu não sou uma pessoa com uma memória. Por que eu estou deixando para o último minuto para fazer aquilo? Para ser difícil? E por que eu tenho que fazer a coisa para ser difícil? Vou dar um exemplo aqui. Eu tinha uma chefe num outro emprego. Eu hoje trabalho numa instituição, mas eu trabalhava numa outra há alguns anos atrás, 10, 11 anos atrás. E eu tive uma chefe lá que ela me alertou para isso. Olha que maluquice. Ela me chamou para fazer uma avaliação de desempenho e ela falou assim: Flávia, você é ótima. Adoro, não sei o quê, competência tal. E eu toda, tipo, agora vai ver que ela vai me dar uns projetos, né? Com mais tempo para executar. E ela falou assim: só que tem uma coisa, você só executa as coisas na urgência. Então eu só te dou projeto de urgência. É por isso. É porque se eu te dou um projeto que tem prazo, você vai fazer. Não é que você não esteja trabalhando, mas é como se fosse adiando, adiando, adiando. E chega no último momento, você pum, pá, 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 e faz acontecer. E aí você fica super desgastada. Então eu já cheguei à conclusão que você é a peça da minha equipe que tem que ficar com os projetos urgentes. Então vem um projeto que tem que botar para rodar nas escolas do Rio de Janeiro em uma semana, eu boto você que já está arrebentado mesmo. Olha que loucura. Olha o que eu criei para mim. Uma expertise profissional péssima. Péssima. Isso é autossabotagem. Você começa a criar situações em que você se sabota. Esquecer faz parte de autossabotagem. Não é todo esquecimento, né, gente? Não generalize. Mas às vezes, quando a gente esquece determinadas coisas que eram importantes para a gente, você está se sabotando, né? É, e aí eu teve uma época que eu não via que eu fazia isso, teve uma época que eu só via depois, então eu me sabotava e depois eu via que eu tinha me sabotado. E eu falava assim, nossa, eu estou passando por isso porque vou assumir a responsabilidade. Fui eu que me Me coloquei, prejudiquei, né? Uhum. eu que me coloquei nessa situação, não tinha necessidade. E depois, um pouco mais à frente, com muita terapia, voltamos à terapia, muita atenção, eu hoje já sou capaz de perceber que isso está se formando. Então, assim, hoje eu já sou capaz de falar assim: "Ah, não, isso vai ser sabotagem, vou fazer o negócio direito, não vem me enrolar, não, Flávia. É uma conversa interna, né? E eu vou tratando isso, assim.
É como eu sei Uhum. explicar a sabotagem, é você se prejudicar. Só que se você for ler no livro, você vai ver que eu tinha um dilema que eu vivia, que era assim, eu achava que eu era uma fraude, eu achava que no fundo eu estava enganando todo mundo. Então a pessoa dizia que eu era inteligente, que eu era esperta, que eu não sei o que, eu falava assim, ai, se você descobrir, eu sou esperta, eu estou te enrolando, eu estou dando um jeito na parada. E eu realmente acreditava nisso, eu não me dava valor algum. E quando acontecia alguma coisa que eu era elogiada ou que eu me sentia bem, eu achava que eu estava errada de me sentir bem, porque não era justo, porque eu era uma farsa. Então, quando eu me senti bem e que eu estava bacana e o relacionamento, minha casa, é alugada, mas é minha casa, é onde eu moro. Minha casa, meu trabalho, e eu estava legal, eu senti que eu me sabotei assim, não, você é fraca sim. E aí eu arrumei uma doença que diz para mim o tempo todo que eu sou fraca, né? Só que aí eu aprendi a responder, fraca não, vamos lá. Uhum. A Tem alegria uma do Senhor é a minha força. Isso aí.